e o seu brado era forte, tremendo, sua voz, a pedra quebrou, e o véu do templo rasgado, ele grita: consumado está. Um rei coroado de espinhos e seu trono era a cruz. Nossa alma estava em jogo e aos poucos fugia a luz. De minuto a minuto, conflito ia chegando ao seu fim. Por tudo isso lutava Jesus, porque ele amou a mim, e o seu brado era forte, tremendo, sua voz, a pedra quebrou. Mais uma vez, a paz do Senhor, irmãos. Somos gratos a Deus por esta tarde e podermos estar aqui para juntos adorarmos a Jesus, para juntos aprendermos da sua palavra. Quero desde já agradecer ao Tiago por fazer o convite, né? Em poder nos convidar para estar aqui junto com os irmãos. Isso é muito bom, né? Sei que vocês estão numa extensiva aqui, né? Eu acho que ontem foi o dia inteiro e hoje também o dia inteiro, né? Mas, como diz o salmista Davi, que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar, né? A gente não perde nada quando nós, então, nos aproximamos em poder estar mais perto do Senhor. Quando nós nos aproximamos em estar mais perto dele, nós não perdemos nada. E eu sei que esses dias têm sido dia de bênçãos aqui para vocês, né? Graças a Deus por isso. E eu sei que até o término desse trabalho à noite, onde também vai ter o culto, eu também quero crer que vai ser também bênção para a vida de todos os irmãos, né? Isso, obrigado. Ontem nós estivemos aqui e falamos um pouquinho sobre... Eu não sei porque toda vez que eu chego aqui eu chego com sede, rapaz. É verdade, é porque é longe mesmo. E é verdade. Ontem nós estivemos aqui e falamos um pouquinho sobre depressão, né? O tema proposto para o dia de ontem, na verdade, males dos séculos 21. Falamos um pouquinho sobre depressão e muito pouco sobre celular, né? Que é um dos males que tem cercado a igreja, né? E como fazer em meio a tudo isso, né? Mas tudo bem.
Mas hoje temos um outro desafio, e eu disse aos irmãos ontem e vou repetir hoje. Eu ando pelas águas rasas, que não são assuntos assim que nós temos costumes de falar diariamente. Então, a gente acaba fazendo uma pesquisa muito superficial, né? Mas compreendendo a palavra de Deus e tentando trazer algo da parte de Deus para as nossas vidas, né? E o tema proposto para hoje é sobre feminicídio. Alguém já ouviu falar o que é sobre feminicídio? Alguém sabe me dizer alguma coisa relacionada a isso? Feminicídio, o que os irmãos entendem por isso? Alguém pode levantar, pode falar. Por que ela entra em vigor? Exatamente. Então, aí entra a Lei Maria da Penha. Tá certinho. Quando de fato a mulher, ela então, porque tudo está enquadrado dentro do homicídio, a morte. Mas quando isso desenvolve a mulher, então está relacionado ao feminicídio. Tem lá vários nomes específicos, mas a ideia também não é essa. Tem vários nomes específicos, eu também nem pesquisei, eu vi, mas não achei interessante. Quando um filho mata o pai, quando o filho mata a mãe, quando o filho mata, ou quando o pai mata o filho, quando o pai mata a mãe. Então, cada um tem um nome específico, né, relacionado a esse crime. Mas, hoje, nós então temos esse desafio. Lógico que eu não vou ser profundo, não tenho nenhum conhecimento tão profundo para falar aos irmãos com muita propriedade, né? Mas nós sabemos muito bem que esse assunto é um assunto que muito tem repercutido na mídia, né? Muito tem repercutido na mídia. E quando nós, né, ligamos a televisão no jornal, se nós torcermos a televisão, quase que sai muito sangue, né? De tanta violência e de tantas coisas que tem passado, e uma delas está realmente essa questão do assassinato de mulher entre mulheres, de homem entre mulheres, e a gente vê isso com muita frequência, né? E a gente sabe que um coração voltado a isso, que de fato tem uma atitude dessa, né? A gente compreende que não é um coração que de repente está voltado a Deus, né? É um coração, quando alguém tem um comportamento desse, tudo que a gente consegue compreender é que é um coração que não está no Senhor. E tudo que a gente vê nesses últimos dias são mulheres sendo mortas, né? Mulheres de fato, até mesmo que vivem um relacionamento abusivo, que também é um assunto para essa tarde, e que de fato não conseguem às vezes se verem livres de algumas situações, a ponto então de chegarmos aí e vermos então tanta violência contra a mulher, né? De repente tudo isso está relacionado a uma globalização, né? E a gente vê que as mulheres hoje, ela tem sido um alvo assim muito, tem sido alvo de muitas pessoas. E isso nos preocupa, irmãos, porque a igreja, ela está inserida dentro dessa sociedade, onde de repente as mulheres, elas vivem esse ataque diretamente. E o que mais acontece no Brasil são os feminicídios por conta de um parceiro. O que mais acontece é isso, né? Homens que não, lógico que na igreja do Senhor Jesus isso não acontece. Parceiros que de repente se separam, né?
E de fato eles não admitem a separação. E de fato eles partem então para uma agressão, compreendendo que de repente se sentem dono a ponto de poderem tirarem a vida das outras mulheres, ou da mulher que de fato está vivendo com eles, né? Então a gente vê que isso é algo muito comum que tem acontecido no nosso meio, irmãs. Eu sei que aqui eu tenho irmãs que já se casaram, tem muito tempo casado, graças a Deus por isso. Nós temos irmãs que de fato às vezes seguem como o exemplo de Paulo, que nem casaram, né? Sei que tem irmãs adolescentes que de fato estão se preparando para poderem se casar, né? Então na igreja nós temos todos os níveis de pessoas que de fato um dia vai entrar em um relacionamento conjugal. Quando não posso dizer conjugal, mas de repente um relacionamento afetivo, onde duas pessoas vão se conhecer e de repente vão fazer planos para um casamento, né? Eu sou casado há 17 anos e hoje eu trouxe a minha esposa aqui comigo, né? Essa morena que está aqui na frente aqui, de cabelo loiros, ela é minha esposa, irmãos. E eu louvo a Deus porque fazem 17 anos que nós somos casados. E eu quase que já tenho uma congregação toda, né? Que eu tenho grupo de crianças, juniores, adolescentes e jovens. Todos são meus filhos, irmãos, né? E eu o pastor da igreja. E a Duda é a integrante da família, que está entrando na família, né? Então a gente vai observando que todos nós entramos em um relacionamento afetivo. E isso nos preocupa porque a gente vê que hoje as coisas estão normais. E quando a gente fala um pouquinho sobre relacionamento abusivo e sobre o feminicídio, as duas coisas se entrelaçam. Eu dizia à minha esposa que o relacionamento abusivo, ele não está relacionado apenas à morte, mas o relacionamento abusivo, ele está relacionado a algo psicológico, a algo sexual e também a algo financeiro, é algo que comprime, né, que faz viver uma pressão apenas em favor de um sentimento de um outro, que de fato não deixa as pessoas se verem livres, né? Nós não casamos para sermos presos, nós casamos para sermos felizes, né? E de fato o casamento, ele é uma dádiva de Deus, o casamento, ele é uma bondade de Deus para conosco. E quando a gente observa o texto, irmãs, tudo que a gente vê é Deus, de fato, promovendo o casamento. É Deus que promove, é Deus quem dá o casamento. E tudo que a gente vê hoje é uma deturpação sobre o casamento. E isso é muito preocupante, irmãs, porque nós falamos de um feminicídio, de repente, aonde as mulheres morrem por conta de um sentimento egoísta. De repente é um sentimento de ódio, né? É o que a gente vê, a sociedade. A irmã, esqueci o nome da irmã? A irmã Antônia, e ela falou algo que ela deu um nome aqui um pouquinho mais específico, possessão, né? E a gente sabe que qualquer coisa que fere a vida não está inserida em Deus, e sim a gente sabe quem está imperando. Quando alguém vem roubar, que está possesso, a gente sabe que não é ele que está roubando, mas sim há algo que está por trás dele, que está movimentando ele aquilo ali, e de repente fica violento, fica uma pessoa sangrenta. Então a gente sabe de tudo isso. Mas nós que servimos ao Senhor Jesus, nós precisamos compreender, irmãos, porque eu ainda, graças a Deus, não ouvi algo assim parecido, ou algo muito próximo de nós, relacionado ao feminicídio. Mas para quem de fato, olha aqui para mim, para quem de fato está aqui hoje e que está à procura
né, que está se preparando para poder, de repente, viver aí um relacionamento conjugal, é muito sério as irmãs que aqui estão. Hoje a palestra é mais sobre essa área mesmo, irmãs. É muito sério, porque nós precisamos saber com quem realmente nós vamos nos relacionar. E a gente vê isso muito pelo lado de fora. É bem certo que o feminicídio a gente pode nem encontrar tanto no nosso meio, porque não é possível alguém que é nascido de novo, tem o Espírito Santo de Deus e de repente venha praticar um homicídio, de repente matando uma mulher por esse sentimento egoísta. Mas já tem uma outra parte que de repente nós vivenciamos e ficamos camuflados. Qual é? É o relacionamento abusivo. Isso pode acontecer no nosso meio. Isso pode acontecer. Feminicídio, eu acredito que, né, a gente não vive isso em uma intensidade, mas o relacionamento abusivo é uma coisa que a gente traz, de muitos anos. Muitos anos. Até porque nós vivemos em uma época bem diferente das outras. Mas a época lá de trás, a gente vê que as mulheres paravam tudo o que estava fazendo para ficar em função apenas do marido. Até porque a gente consegue observar, irmãs, que a gente observa que eu tenho meu pai de 67 anos, ele não tem muita leitura, né? Meu pai, ele não tem muita cultura, eu vejo pelo meu pai. Graças a Deus ele nunca bateu na minha mãe, né? Mas sempre foi muita agonia quando meu pai ia chegando no trabalho, porque ele sempre foi muito bravo. Muito bravo. Hoje não, hoje ele amoleceu, hoje as crianças, meu Deus do céu. As crianças mas a gente vai crescendo, né? Meu pai nunca bateu, meu pai só bateu em mim uma vez só, e quando bateu eu mijei para a perna tudinho, né? Porque ele é aquele jeitão dele, muito sério, né? Mas sempre cuidou muito bem da gente, sempre cuidou muito bem da minha mãe, sempre cuidou muito bem da gente, só que a gente tinha aquela, né? Mas vocês imaginam, há tantos anos atrás, uma situação dessa, quando a pessoa de fato também não tinha Jesus no coração e vivia aquela situação totalmente longe do Senhor. Quem impera? Se não é filho da luz, é filho de quem? Então, nós que aqui estamos hoje, qual é o meu conselho que eu dou para os jovens que de fato estão se preparando para entrar em um relacionamento? Primeiro, irmãs, isso é fato, e eu digo isso constantemente lá na igreja: mães, preste atenção, namoro dos nossos filhos não se dá com pessoas que não seguem a mesma religião que a nossa. Isso é jugo desigual. E eu poderia muito bem até então classificar aqui os julgos, que às vezes a gente acha que os julgos desigual é só relacionado à igreja, mas é um monte de coisa relacionado. Percebe uma mulher muito rica quando casa, que casa com um camarada muito pobre. O que vai acontecer, irmãs? Um Deus nos acuda. É verdade, é muito difícil. Uma pessoa, só quando tem muita graça de Deus. Mas você vê o tempo todo o rico humilhando a família dos pobres. Isso é um jugo, é um tipo de jugo desigual. Então nós temos que estar, irmãos, enquadrado dentro da nossa linha. É lógico que isso pode acontecer, e se acontecer, Deus vai dar graça. Mas quando nós olhamos para dentro da igreja, tudo que os jovens precisam compreender é estar atento com quem é que ele vai namorar, que depois vai noivar, que depois vai casar, vai constituir uma família, vai ter filhos e vai poder viver até que a morte o separe. Nós precisamos compreender isso, e os adolescentes que aqui estão precisam se preocupar com isso, né? E os pais que aqui estão também precisam se preocupar. Quem é que os vossos filhos estão se relacionando, né? Eu sei que hoje a sociedade ela vai descendo goela abaixo algumas coisas para nós podermos estar observando e fazer daquilo ali referência. Só, irmãos,
que a nossa referência e quem é pela qual nós devemos olhar sempre é para Jesus. Ele é a nossa referência. A referência da igreja é Jesus, a referência de quem vai olhar alguém, que vai procurar realmente se relacionar, tem que ser pautado em Jesus. Quantos casos, irmãos, que nós vemos de pessoas que querem casar, senta no nosso meio, fica ali um pouquinho, namora, casa, ó, tchum, e a irmã começa, ó, oh, Jesus, o meu amor. Então, nós temos que prestar atenção, porque por conta disso é que vai desenvolvendo um relacionamento abusivo, ou até mesmo chegando a um feminicídio. Então, preste atenção, qual que é a minha alerta aqui? Para quem não casou? Para quem não casou, é a escolha. Para quem não casou, jovens, é a escolha. Saiba quem vocês escolhem para namorar. Eu não estou dizendo, jovens aqui, os adolescentes, que tem que ser rico, não é isso. Eu estou dizendo que tem que fazer uma boa escolha. E como é que você consegue fazer uma boa escolha? A primeira coisa que você precisa compreender é se quem você está escolhendo, de repente, para um relacionamento, se realmente serve a Jesus como você serve. Depois, você vai olhar o contexto familiar. De repente você vai analisar os passos, é verdade. Eu tenho aqui o meu filho que tem 17, vai fazer 17 anos, e esse caso deles aqui, eu vou expor eles aqui agora, vou expor eles. Esse caso deles, irmãos, é desde quando eles estudavam juntos, irmã. E eu vi assim, uma risadinha para lá, uma risadinha para cá. E vinha. E aí ela passou a congregar onde, passou a ir na igreja, ela sempre foi crente, passou a ir na igreja, e foi indo, e um sempre ali, conversando com o outro, conversando, até a hora que eu vi que não dava mais, né? Os pais, né, são pais também de famílias boas, e aí por fim, eles então começaram a namorar, né? Mas começaram a namorar dentro das possibilidades que os pais impõem para namorar, né? Então, eu louvo ao Senhor Jesus porque a gente vai vendo as coisas se encaminhando, né? Família de pessoas crentes, que está no nosso meio, que busca Jesus, que quer mais de Deus, que quer mais do Senhor. Então a possibilidade de ter um casamento feliz é quase de 100%. É 99,9%, porque ainda tem esse 0,001, de repente de nós, lembra que eu disse ontem? Não sei se foi aqui que eu disse, não foi aqui. Quando a gente põe o nosso dedo na onde é o plano perfeito de Deus, é nós que atrapalhamos tudo, não é Deus que não sabe o que faz, mas quando a gente põe a nossa mão naquilo que é perfeito, a gente estraga. Então, a gente consegue compreender que há uma possibilidade de ter um casamento feliz, né? Então, é assim, eu quando tive a oportunidade de conhecer minha esposa, nós somos de famílias crentes. Eu tocava teclado, e de repente eu vi ela entrando na igreja e falei, nossa, que morena bonita, eu acho que eu vou namorar com ela, né? Eu falei, acho que eu vou namorar com ela. E aí eu estava tocando teclado aí, tio El, só que mas dava uma olhada, opa, deixa eu ver se ela está lá ainda. Irmãos, preste atenção, eu não estou falando que nós não vamos no culto para adorar Jesus, a gente vai para adorar Jesus, mas se tem que realmente ser um relacionamento, tem que ser daqui, não pode ser de fora. Não, mas traz ele. Tudo bem, há uma possibilidade de dar certo. Eu também não estou falando que não vai dar certo. E eu não estou falando que Deus pode salvar alguém, colocar aqui, que às vezes pode ser a história de muitos aqui. Amém por isso. Mas eu estou dizendo que isso não pode ser regra. Adolescente vai namorando, vai crescendo com um filho de adolescente, quando vê, a adolescente é a nora. E de repente o adolescente já é genro, e quando vê, está tudo certo. E aí almoça domingo para lá, almoça domingo para cá, e a família... E isso é muito bom, irmãos. Isso é relacionamento, então preste atenção. Nós precisamos, para quem tem filho aqui dentro da igreja, para quem tem adolescente aqui dentro da igreja, irmãs, não deixa, o mundo não é referência para os seus filhos. O mundo não pode ser referência. O MC da vida não pode ser a referência para sua filha querer, não pode. Ou a moça lá não pode, irmão. Senão isso aí,
possivelmente, vai virar em coisas desagradáveis. Então nós precisamos prestar atenção que um relacionamento se dá aqui. Então, para que algo não se torne abusivo, um relacionamento abusivo, para que não se torne um feminicídio, o que é que precisamos? Nós precisamos saber quem a gente escolhe. Eu não li nenhum texto da Bíblia, mas vou ler 2 Samuel capítulo 13, porque nós precisamos compreender, irmãos, que o relacionamento, ele sempre existiu, mas que também nós precisamos compreender que existem coisas que aconteceram na palavra de Deus que não é diferente dos dias atuais de hoje. E eu vou ler esse texto para dar base, porque é o seguinte, irmãos, olha aqui para mim. As mulheres não sofrem de hoje, as mulheres sofrem há muito tempo. As mulheres da época que não tinham filhos eram mulheres que não eram valorizadas. Por isso que eu falei de Ana ontem, quem estava aqui lembra? E Ana não tinha filho, ela também queria filho, mas era uma desvalorização, porque era comum os filhos, de repente, quando estivessem velhos, cuidarem dos seus pais. Isso já era algo que era da época, do costume. É uma questão de honra. Honrar pai e mãe está no contexto também de cuidado, de poder ajudar, em poder manter. E Ana não tinha filhos, só quem tinha filho era Penina, né? Então a gente sabe que a mulher, ela sempre teve essa situação de desvalorização. Mas, irmãs, em Jesus, todas as coisas que estavam desvalorizadas passou a se valorizar. A gente vê muitas mulheres inseridas dentro do ministério de Jesus. Mulheres que foram usadas, mulheres que de fato fizeram a diferença, e o nome do Senhor foi glorificado através da vida dessas mulheres. Então o mundo desvaloriza, mas aquele que está em Jesus, ele não pode ter o mesmo tratamento que as pessoas do mundo. Nós vamos ler 2 textos e nós vamos continuar aqui falando o que nós estamos falando. Só para que os irmãos tenham a ciência, que nós estamos falando de feminicídio e falando a respeito de relacionamento abusivo, nós precisamos compreender, nós já vamos ler o texto, tá? A gente precisa compreender que a escolha é muito importante, Então, meu conselho aqui para o adolescente, para o jovem que está caminhando, preste atenção com quem vocês vão casar. Analisa bem direitinho. Tem até um texto que acho que aplica aqui. Aquele texto de Mateus capítulo 25, que o noivo vem e ele vem realmente com a ideia da igreja que está com a lâmpada acesa. Observa e vê se aquele a quem você está relacionando está com a lâmpada acesa. Observa, irmãs. Observa o assunto, observa a conversa. Eu sei que existem momentos, né, que eu não quero impor sobre eles uma responsabilidade que de repente está imposta sobre nós, de sermos adultos. Eles ainda são adolescentes, que de repente vão se tornar jovens, mas a gente sabe que nós precisamos olhar e ter parâmetros. Eu não estou dizendo que você tem que olhar e tem que se relacionar só com aquele que já prega a palavra de Deus. Não, irmãos, não é. Mas o padrão é daquele que realmente serve ao Senhor junto conosco. Esse é o padrão. Então precisa estar envolvido aqui. Esse é o meu conselho que eu deixo, porque se de fato nós não saber escolher, eu quero dizer para você que há uma possibilidade muito grande de você ter um relacionamento frustrado lá na frente. Eu glorifico a Jesus porque eu tenho um casamento abençoado. Abençoado por Deus. Tenho as minhas divergências? Lógico que eu tenho. Até porque eu sou homem, ela é mulher. Temos os nossos conflitos? Lógico que temos.
que ninguém é perfeito. Mas graças a Deus que nos nossos conflitos, nós sabemos resolver os nossos conflitos juntos em Jesus. Porque viemos dessa linha onde de fato a gente compreende quem Jesus é para nós no nosso relacionamento e na nossa casa. E assim a gente tenta o tempo todo ensinar os nossos filhos em Jesus. Agora, irmãs, preste atenção no que eu vou dizer. Há muitas pessoas que já vivem um relacionamento há muito tempo. E isso é muito complicado. Porque há muitas irmãs que às vezes têm um marido descrente, não é isso? E irmãs que de fato são cristãs e vivem há muito tempo, né? Dentro de um relacionamento onde de fato vive um relacionamento abusivo. E eu fico pensando que um relacionamento abusivo, ele está dentro de um contexto onde existe realmente um sentimento egoísta, onde a pessoa deixa de viver a vida dela ou a vida dele para viver em função da vida do outro. E aí eu fico pensando que existem a outra parte dos relacionamentos abusivos de pessoas que são crentes, de esposas e esposos que servem a Jesus e que de fato vivem esse relacionamento de forma abusiva. E isso é muito complicado, porque isso é um assunto que eu disse ontem e vou repetir, que por muitos anos, foi um assunto que a igreja sempre se calou. Desculpe a minha sinceridade, quantas irmãs que apanharam de esposos crentes? Quantas irmãs que recebem agressões de maridos, que, desculpa a expressão e desculpa a minha realidade, que são até obreiros? Quantas mulheres que sofreram dentro da igreja, calada, quieta, porque se falasse alguma coisa o marido perdia o ministério. Então como é que ela vivia? Ela vivia, isso está dentro de um relacionamento abusivo. A mulher vive dentro de um contexto ameaçador. Mano, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso que eu disse, adolescentes, jovens, preste atenção com quem vocês vão casar. Preste atenção. Porque dependendo de quem é que você vai casar, eu quero dizer que há um problema muito sério a enfrentar lá na frente. Mas quantas irmãs viviam dentro de um contexto de ameaças? Né? Ó, se você for lá e falar para o pastor, quando chegar aqui você já sabe. E hoje, lógico que as coisas mudaram, mas quantas pessoas que viveram assim? E desculpe a minha realidade, pode até ser que no nosso meio tenha pessoas que vivem assim até hoje. Mas só que eu quero ler o texto de 2 Samuel, capítulo 13, que vai falar de Aminon e Tamar, que é uma violência que Aminon promoveu contra a sua irmã. Ele estuprou, a gente sabe muito. Vocês conhecem essa história de Davi? Quem conhece essa história? Deixa eu ver. Aminon se apaixonou pela sua irmã. Eles eram filhos de Davi. Para a gente dar base nisso que nós estamos falando, né? Que dentro, mesmo próprio dentro da família, eu não vou usar aqui o termo família sangue, mas dentro daquilo que a gente acredita, existem momentos que as pessoas vivem assim, e de repente agora a gente vê um estupro, dentro de uma situação onde os filhos conheciam a Deus, eram filho do rei, poderia de certa forma fazer diferente, mas que deixou um sentimento egoísta fazer parte da vida dele, aonde ele não se preocupou com a mulher que de fato era irmã dele. E agora o texto vai mostrar para nós. Vamos ler. Absalão, filho de Davi,
tinha uma irmã, era muito bonita, chamada Tamar. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiada por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois ela era virgem e parecia impossível a Aminon fazer coisa alguma a ela. Mas Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Este lhe perguntou: por que emagreces dias a dias, ó filho do rei? Não me contarás? Então Aminon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Olha para vocês verem, irmãos, que coisa absurda, né? Mas ele estava apaixonado por ela. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge estar doente. Quando o teu pai vier te visitar, diz: peço-te que minha irmã Tamar venha servir comida, preparando a comida na minha presença, para que eu veja e coma do que ela me servir. Aminon deitou-se e fugiu estar doente. Quando o rei foi visitá-la, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha preparar 2 bolos na minha presença, para que eu coma do que ela me servir. Então Davi mandou dizer a Tamar em casa: vai à casa de teu irmão Aminon e prepara-lhe alguma comida. Tamar foi à casa do seu irmão Aminon e ele estava deitado. Ela pegou a massa, fez os bolos, assou na presença dele. Pegou a forma, tirou os bolos diante dele, mas ele se recusou a comer. E Aminon disse: saiam todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então Aminon disse a Tamar: traze a comida ao quarto para que eu coma do que me servides. Tamar pegou os bolos que havia preparados, levou ao seu irmão Aminon no quarto. Quando ela o trouxe para que ele comesse, Aminon agarrou-lhe e disse: vem deitar comigo, minha irmã. Porém, ela lhe respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, nem faças tão loucura. Como me livrarei da minha vergonha? E tu seria como louco em Israel. Peço-te que fales com o rei, porque ele não me negará a ti. Mas ele não quis dar ouvido ao que ela dizia. Como era mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. A gente vê um quadro de estupro dentro da Bíblia, de uma irmã para com um irmão. Então a gente vê que essa questão de agressão, ela já vem de muito tempo. E aí quando a gente fala do relacionamento abusivo, como eu estava falando, é que eu queria ler só para a gente poder fechar aqui um relacionamento assim, dentro de algo assim mais intenso que a Bíblia nos mostra. Mas aí quando a gente vai para a Bíblia, tudo que a gente vê, irmãos, é o comportamento de quem realmente serve ao Senhor. E eu não posso fugir da palavra. Eu posso sim até pensar em algumas coisas e até relevar, mas eu não posso fugir da palavra. É lógico que alguém que casa com uma pessoa que não serve ao Senhor, ele vai viver alguns conflitos diferentes. Vai viver algumas situações diferentes. Eu via momentos em casa quando meu pai não deixava minha mãe ir para a igreja. Meu pai falava: hoje você não vai para a igreja. E ela não ia para a igreja, irmãos. Ele não batia nada, mas um dia ele encasquetava. Falava: hoje você não vai e não vai. E como é que minha mãe vai sair? Aí nós estávamos tudo pronto lá para ir para a igreja. Eu e meus irmãos: hoje ninguém vai para a igreja. Acabou, não ia para a igreja, acabou. Pronto. Era simples assim. Então a gente vive, quem não serve ao Senhor, vive alguns conflitos diferentes quando casa com quem serve ao Senhor. Ou de repente a irmã aceitou a Jesus e o esposo ainda não, e de repente ele fica numa outra fé e nós em outra. Então tem esses conflitos. Mas para essas irmãs que têm esse conflito, fica tranquilo que Deus salva o teu marido, traz para cá e de repente faz ele aqui um grande homem na presença do Senhor. E temos que crer assim. Agora, para aqueles que servem ao Senhor, como eu estava falando, para não perder o fio da meada, como eu estava falando a respeito de obreiros que até mesmo estão no nosso meio, vive aqui no nosso meio e de repente vive dentro de um relacionamento abusivo, porque de repente o sentimento dele é egoísta e ele oprime a pessoa que Deus deu a ele para que ele pudesse, ao invés de tratar com amor, ele de repente trata com desrespeito. Agora, olha o texto de Efésios, capítulo de número 5, verso número 22, e aqui nós vamos já se encerrando nesse assunto. Porque, irmãs, preste atenção, para todos nós que aqui estamos, para as irmãs que aqui estão, para os irmãos que aqui estão, não há possibilidade alguma de nós sermos uma pessoa nova em Jesus, conhecedores da palavra, que ama a Jesus,
e viver como aqueles que de fato não conhecem a Deus. Não podemos. Não podemos. Nós temos que viver com o nosso cônjuge como a palavra de Deus nos orienta. Relacionamentos abusivos são relacionamentos que de fato são por pessoas egoístas que de fato não conhecem a Deus de verdade. Porque se conhecesse a Deus de verdade, não fariam o que faziam. Se conhecesse a Deus de verdade, eles não faziam o que de repente tem feito até o dia de hoje. E dentro do relacionamento abusivo, a gente tem a questão da inferioridade. Você já observou, lógico que tem irmãs que são quietas mesmo, mas você já observou pessoas que quase não falam nada na igreja? Mas não fala nada por quê? Porque não sabe falar, sabe falar. É porque o relacionamento é tão intenso que o marido não deixa falar nada porque acha que se for falar alguma coisa vai falar dele. Então, para não falar dele, ele obriga a pessoa a se sentir inferior, quieta na dela, não falar, não se expor. E aí a gente olha para a pessoa e a pessoa está oprimida. Por quê? Porque não tem direito de falar. Não tem direito de se expor. Vive uma vida dentro de uma inferioridade. Todo mundo tem, a pessoa não tem. Todo mundo consegue, ela não consegue. Por quê? Porque é uma opressão. Eu gosto tanto quando eu falo e alguém balança a cabeça assim, porque, sabe, isso aí é sinal de aprovação. É verdade. É verdade, quando a gente está falando que a gente observa os irmãos assim, ó, é sinal de aprovação, é sinal que realmente é. Nós estamos falando bobeira aqui na frente. Esse é um assunto, irmãos, até muito difícil de falar no nosso meio. Não é um assunto fácil. Porque é um assunto, irmãs, que a gente não vê ninguém falando. Mas é um assunto que por muitos anos, ou até mesmo aconteceu e tem acontecido até o dia de hoje. E a gente vê, irmãos, um tratamento totalmente egoísta. É que eu vou falando assim, e às vezes a gente fica até meio preocupado assim com o assunto. Quantos esposos, irmãos, dentro de um sentimento egoísta, vivendo um relacionamento abusivo, que nunca, irmãs, olha, é o assunto. É o assunto, Tiago. É o assunto. Você trouxe eu aqui, é o assunto. Que nunca fizeram a mulher feliz. Irmãos. Mas porque vive um sentimento egoísta, é só para ele. Só para ele. Ele tem que estar satisfeito. Vai comprar um carro, ele não pergunta para a esposa, amor, que carro você gosta? Ele vai lá comprar o carro que ele quer comprar. Ele vai comprar uma coisa para casa, ele não pergunta, amor, qual o micro-ondas que você quer? Ele passa lá, olha o micro-ondas e leva o micro-ondas, porque é o seguinte, ele acha que ele achou e é bom e ele vai levar e acabou. E de repente a mulher não tem nem direito de escolha, amor, sabe aquele lá? Não, esse é ruim. Esse não pode. Então a gente vive com essas situações o tempo todo. A gente vive com essas situações o tempo todo. Esposos que de fato não conseguem realmente amar a esposa como Cristo, porque a referência não é sua. Não pode ser sua. A referência é como Cristo. É Bíblia. Independente de quem gosta ou quem não gosta, é Bíblia. É Bíblia. Nós precisamos compreender, irmãos, que a palavra de Deus nos orienta. Uma coisa é o esposo dentro de casa e cumprir com o seu papel sacerdotal. Amém por isso. Ele vai cumprir com o seu papel sacerdotal de cuidado, de zelo, de proteção, de compreensão, de amor, de carinho,
mas não pode ser um sentimento egoísta. E do que estamos falando aqui, e quando a gente vê realmente o feminicídio e a gente vê um relacionamento abusivo, isso está relacionado a um sentimento egoísta, aquilo que só é para ele. Ou vice-versa, porque nós estamos falando aqui do homem, mas a gente não pode descartar também a relacionada à mulher. Existem mulheres que o sentimento também é egoísta. Só é para ela, o tempo todo ela. O marido recebe tudo na mão dela. O marido, de repente, sai e ela compra na porta, como se não onde, e vive um transtorno. Então, irmãs, preste atenção. Qual é a nossa referência aqui para esta tarde? Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a palavra de Deus nos instrui. O conselho para as jovens aqui é o seguinte: vai casar, observa quem é que você está se relacionando. Mais um conselho, para quem está na igreja e o marido não está, vai orando a Jesus para Deus salvar o teu marido. Porque de repente aceitou a Jesus, na metade do caminho o marido ainda não, e de repente começa a aceitar Jesus. Agora, para quem serve a Jesus, tanto o homem quanto a mulher, aí o assunto é outro. A conversa é outra. Não dá. Não dá. Para quem serve a Jesus, conhece a Jesus, fala da palavra, prega a palavra, Paulo vai ser muito claro quando ele escreve a carta aos irmãos de Efésios. Abra comigo no seu capítulo 5, verso número 22. Presta atenção que Paulo começa falando a respeito da graça. Paulo começa falando a respeito que Cristo nos elegeu. Paulo começa falando a respeito de como nós obtemos a salvação. Mas o capítulo 4, verso número 17, ele começa a falar da pessoa nova em Cristo Jesus. Eu falei muito superficial, irmão, sobre feminicídio, relacionamento abusivo, mas esse é o nosso modelo. E disso a gente não abre mão. O que eu acho não é importante, o que é importante é o que a Bíblia de Deus nos relata. E olha o que a Bíblia de Deus vai dizer. É o que nós já estávamos falando. Mulheres, e eu já estou finalizando, Tiago. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo pois o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim, olha o texto, mas assim, como a igreja está sujeito a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, a si mesmo, e se entregou por ela. E o texto continua: a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, vocês conseguem compreender como Deus está comparando o casamento com o ato que ele fez por nós? Se isso não fosse tão importante, Jesus não compararia. Paulo não falaria dentro da mesma linha. Se o casamento não fosse importante, se o tratamento não fosse tão importante, Jesus, ou seja, o Espírito Santo inspirando Paulo, ele não colocaria dentro da mesma linha. Ele está relacionando Cristo como o marido, a igreja como a esposa.
E se nós somos uma pessoa nova em Cristo, eu não posso ter o mesmo comportamento que o mundo tem. Eu não posso ter o comportamento que de fato os gentios vivem, porque é essa a diferença que ele vai fazer. Pode ver que no capítulo 6, ele vai falar sobre a obediência dos filhos aos pais. Porque aquele que realmente teve um encontro com Jesus e vive uma nova vida em Jesus, ele não pode ser desobediente aos pais, ele tem que ser obediente. Olha, Paulo ele está dando aqui um leque de como nós vivemos depois que a gente aceita Jesus. Aí eu fico pensando, como é que as pessoas vivem o tempo todo dentro da igreja, às vezes enganado com comportamento, quando de fato a palavra nos diz aqui, olha, ame as vossas esposas como Cristo amou. E qual é a demonstração de Cristo por nós? Sabe qual é? Morte. Morreu. Essa é a comparação que Jesus está fazendo. Ele morreu por nós. E isso é difícil, né? Tio El dá risada. Isso é difícil. Porque, às vezes, não é o que acontece. Nós se sujeitamos a Cristo porque eu compreendo que Ele é o meu Salvador. Mas também eu compreendo o que Ele faz, e isso está ligado uma coisa com a outra. Por compreender, eu já me submeto a Ele. Eu já me submeto em adorar, eu já me submeto em servir, eu já me submeto em obedecer. Isso é natural, irmãos. Existem coisas que são naturais. Não precisa dizer o que precisa fazer. A Bíblia já deixa claro. Mas preste atenção, a demonstração do amor de Deus é que me faz ser submisso. O ato de Jesus na cruz do Calvário é que me faz me submeter ao senhorio dele. Pronto. Eu sei quem Ele é. E a submissão não está de fato naquilo que eu mando e naquilo que Ele faz. Mas a submissão de fato está relacionada exatamente sobre aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E que me faz manter debaixo desta salvação. E o texto vai continuar dizendo, irmãos, muito importante, porque preste atenção, para nós termos um cônjuge e um lar feliz, existe o comprometimento das duas partes. Das duas. Sabe, das duas partes. E aí eu fico pensando, né? Será que não fazemos as esposas sofrerem? Será que as esposas não fazem os esposos sofrerem? Existem pessoas que nem perguntam, né? Eu nunca perguntei para minha esposa, porque ela sempre me fala. Às vezes ela quer falar o contrário, quando ela está com um pouquinho de birra comigo. Mas você já um dia perguntou, amor, você é feliz do meu lado? E já deixou ela responder mesmo exatamente o que ela tem vontade de responder? O marido já perguntou para a esposa, você é feliz do meu lado? E já deixou ela responder o que de fato ela tem vontade de responder? Porque uma coisa, irmãs, é o que você acha. E eu não tenho dúvida que Deus está falando aqui. E outra coisa é o que é. Uma coisa é o que a gente pensa. E outra coisa é o que realmente é. O cristão que conhece a palavra e que serve a Jesus, ele não pode ter o mesmo comportamento com as pessoas lá do mundo. Não pode. Relacionamento abusivo é egoísmo. Você só pensar em você é egoísmo. Não vira feminicídio porque ainda nós somos filhos de Deus. Mas através disso é que muitas coisas vão acontecendo. Porque a hora que uma das partes do cônjuge não faz o que ele quer, ele acha que ele está sendo afrontado. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Quantas pessoas que não morreram fisicamente, mas quantas pessoas que sofreram feminicídio na parte espiritual? Quantos maridos assassinos de esposas espiritualmente? E quantas esposas também assassinos de maridos espiritualmente?
Tudo eu levo ao lado daquilo que nós estamos falando da sociedade, dentro do contexto em que nós vivemos. Eu disse para minha esposa que tem assuntos que não são muito relevantes, até difícil de tratar. Esse é um desses. Mas como servimos ao Senhor, nós temos que ter essa ideia. Eu não posso ser igual ao mundo. O texto vai continuar dizendo, de 1 Coríntios, e eu finalizo aqui, capítulo de número 7, verso número 3. Olha o que o texto vai dizer aqui, ó. Será que é a última vez que eu prego aqui, irmãs? Olha o que o texto... Será? Não é não. Olha aqui vai dizer o texto. O marido... Olha o que o marido... Cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher. Do mesmo modo, a mulher para com o marido. Cumpre-se. Tem que estar junto. O relacionamento só não é abusivo quando as duas partes são felizes. Quando você tem direito de falar e quando a outra pessoa tem direito de ouvir. A outra fala e a outra escuta. E aí os dois chegam num consenso. Chega num consenso e fala: assim é melhor para nós. É verdade, estou com você, assim é melhor para nós. Vocês lembram do exemplo? Ah, eu quero um carro. Ah, eu quero preto. Não, eu quero vermelho. Ô amor, o que vai ser melhor, o vermelho ou o preto? Ah, amor, preto e o vermelho. Ah, então amor, amém. Você quer o vermelho? Vamos comprar o vermelho então, amor. Se isso vai te agradar. Esse carro que eu comprei com a minha esposa, eu falei: nossa amor, eu quero comprar um carro. E eu lembro que cheguei em casa, ela falou: amor, eu vi na internet, vi. Lógico que é gosto nosso, mas mais foi gosto dela do que meu. Mas eu lembro que quando eu fui fazer, porque irmãos, preste atenção, não estou falando que o marido às vezes ele não se impõe um pouquinho mais. Eu, por exemplo, quando nós fomos construir a casa, lá que eu falei para vocês ontem, acho que foi aqui mesmo que eu falei, não, né? Foi lá na outra igreja. Quando eu fui construir a minha casa, eu lembro que eu falei: amor, eu vou fazer isso assim. Ela: tá bom, amor, faz, amor. Então sempre, porque tipo assim, como a gente já vinha de um contexto onde a gente já tem um pouquinho mais de habilidade, amor, isso aqui vai ficar bonito, então, amém, amor, acabou. Então, tipo assim, eu não estou dizendo que de repente o esposo não se impõe, mas eu estou dizendo que a esposa não pode ser a voz calada dentro de casa, ela tem que ter o mesmo direito. Porque, irmãos, preste atenção, Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, não morreu? Mas quando ele morre na cruz do Calvário, ele nos dá liberdade, ele não nos salva para não deixar escravo. Por isso que você dobra o seu joelho e fala assim: oh Jesus, é isso. Aí depois, de repente, Jesus fala assim: não, filho, você está equivocada. É assim. Oh Jesus, obrigado que o Senhor falou comigo. É assim, irmãos. Mas olha o texto para a gente finalizar aqui. O marido cumpre a sua responsabilidade. 4. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas assim a mulher. Não vos negueis, irmãos, olha o texto. Não vos negueis uns aos outros, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrar a oração. Depois, uni-vos, olha o texto, de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Irmãs, a Bíblia é muito clara. E o meu conselho nessa tarde, para quem serve ao Senhor, tanto o homem quanto a mulher, olha aqui, cuide bem do que Deus tem te dado. Para solteiras, cuide, olhe, observe com quem vocês vão casar. Para as irmãs, eu falei para as 3 classes aqui, hein?
Para as irmãs que às vezes têm esposa aqui e é casada e não tem esposa aqui, ore para que Deus salve o teu marido e ele vai salvar. Agora, para quem tem esposo crente e esposa crente, não tem desculpa. A pessoa nova em Jesus tem que viver com o modelo que é Jesus. Acabou. Na educação dos filhos, no tratamento com a esposa e da esposa com o esposo, e cada um cumprindo com o seu papel. O relacionamento abusivo entre nós só acontece quando de fato a gente não conhece a Deus de verdade. Mas se conhecemos a Deus, então que possamos, a partir de hoje, viver como a palavra de Deus nos orienta. Viva, irmãs, como a palavra de Deus orienta, e você vai ter um lar feliz. A hora que você parar para ter coragem, falar, amor, você é feliz do meu lado? Eu falo, não, eu sou feliz sim. Eu sou feliz, não é? Né? Porque, desculpe, irmãos, tem pessoas que desce goela abaixo 30 anos de casamento. Eu ouvi uma história de uma mulher que contraiu câncer e no final da vida dela foi conversar com ela. E a decepção dela, sabe qual foi? É que a vida inteira dela ela viveu um relacionamento infeliz. Infeliz. Viveu um relacionamento abusivo a vida inteira. De só se pôr em favor do outro, quando de fato não conseguiu chegar a realmente ser feliz dentro de um matrimônio, dentro de um casamento, dentro de uma realização onde os dois são participativos, onde, irmãos, tudo que eu quero é que meus filhos casem, para eu viver de novo tranquilo com a minha mulher em casa. Irmãos, é verdade. Agora o meu momento é de criar os meus filhos, e estou criando eles no temor do Senhor, estou criando eles, mas tudo que eu quero é poder de novo ter a minha participação com a minha esposa, a gente sair tranquilo, sossegado, aí vai na casa de um filho almoçar, vai na casa do outro almoçar, vai na casa do outro, meu, tudo que eu quero é isso, poder viver bem. Já vivo bem, mas a hora que isso acontecer vai ser maravilha. Só falar assim, Duda, prepara o almoço que o sogrão está chegando. Aí eu já sei que ele vai falar assim para mim assim, não pai, vou levar o senhor para almoçar no restaurante. Eu falo, glória. Então, gente, qual é o meu conselho aqui? Que possamos ser uma pessoa diferente. Se preocupe com a esposa que Deus te deu. Olhe para ela com o mesmo olhar que Cristo olhou para nós. Só falar que ama não resolve. O último texto que eu vou ler, esse é o último mesmo, lembrei dele agora. Romanos, capítulo número 5, vai dizer, e 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, sabe como? Ao ter dado Cristo, morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. A prova do amor de Deus por nós é Cristo na cruz do Calvário. Amor não se demonstra com palavras, amor se demonstra com ações. Eu sei que é difícil, irmãs, e eu sei que é difícil, irmãos. Pensa que quando eu estou equivocado é difícil descer aqui. Quando a mulher chega e fala assim, amor, você está errado, eu falo, não estou, você está, eu falo, não estou, você está, eu não estou, mas eu sei que eu estou, é difícil. Aí eu falo, realmente eu estou mesmo. Aí você fala assim, tá bom. Porque é coisa de homem, irmãos. Tá bom. Aí você vai. Mas de repente você consegue compreender que aquilo que a mulher está falando é verdade. Nós não somos os donos das razões. Nós não somos o soberano. Soberano é o Senhor. Nós somos sujeitos às falhas e a erros e que precisamos. Vocês não pensam não, irmãos, que quando eu estou... uma vez eu me surpreendi com a minha esposa e eu vou terminar aqui. Que é o seguinte, Thiago. Eu numa pilha muito grande, muito grande. E o Juninho fazia curso na cidade. Ele acho que tinha... Quando você fez a computação, quando você tinha uns 12 anos, filho? Devia ter uns 11 anos. E aí eu ia
a minha esposa ia comigo, ele ficava no curso, depois ela pegava o ônibus e vinha com ele embora. Mas todo dia nós parávamos no café, quando eu levava eles lá numa padaria, e tomava um café gostoso. E aí eu falei, amor, eu vou trabalhar, tá bom, tchau, fica aí esperando o Juninho, eu ia embora. Aí, irmãos, um belo dia, eu sentei assim e tal, ela também sentou, e eu no afago de dirigente de igreja, correria e tal. Aí ela virou e falou para mim assim, amor, tô precisando conversar com você. Eu falei, louco? Conversar comigo tomando café? Eu estou em casa todo dia. Nós sentamos todo dia. E ela quer conversar comigo aqui. Ela falou assim, não é, amor, é que em casa você não tem tempo para mim. E esse período aqui é o período que para só eu e você. Olha na minha cara assim, ó. Tá bom, amor, pode falar. Vocês conseguem entender, irmãos? Às vezes tem coisa aqui e vai se tornando um pouco cansativo para ela. Porque qual é o meu pensamento? Se para mim tá bom, para ela também tá. E eu tô igual louco, desenfreado. Mas tipo assim, para mim tá bom, mas e para ela? Para mim tá ótima a correria, mas e para ela? Você vê como às vezes a gente nem percebe e vamos sucumbindo, vamos oprimindo, vamos colocando as pessoas para viver debaixo do nosso jugo o tempo todo, e a gente vai andando, é como antigamente, né? Hoje não acontece mais, né? Graças a Deus não, porque todo mundo tem carro, vem de carro, mas quando era a pé, o marido na frente e a mulher atrás. Agora não, agora carro não tem, porque agora vem todo mundo. Não é assim? E às vezes eu nessa loucura, porque a gente vai, e de repente a esposa ficando sucumbida, vivendo oprimida, e a gente desembestado fazendo as coisas, quando de fato precisava apenas parar um minuto e dar uma atenção. Então, gente, que o Senhor possa acrescentar na vida de vocês, que Deus possa continuar abençoando essa casa, que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês, e que o Espírito Santo possa continuar falando melhor, que os jovens possam conseguir arrumar um bom casamento, esse é o meu desejo, um bom esposo, que os esposos aqui possam arrumar uma boa esposa, que os maridos que não sejam crentes e as esposas que não sejam crentes, que de fato quando um dia eu voltar aqui, pastor, meu marido aceitou a Jesus, eu vou dar glória a Deus por isso, e os que servem a Jesus, que possa realmente fazer como Cristo fez e viver como Cristo realmente mandou que nós vivêssemos, porque mais um pouquinho de tempo que há de vir virá, e nós iremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, que estejamos, irmãos, que a Bíblia de Deus possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Vamos ficar de pé. Quero aqui agradecer a Deus. Ainda bem que o Senhor está aí. Vamos orar ao Senhor. Eu não vou cantar. Não vai cantar, eu vou cantar então. Dá um ré para mim, por favor. É que tem assunto, irmãs, que eu quero terminar rapidinho para ir embora. Aleluia, pode ser dó. Dó. É verdade. Sei que está. É verdade. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim o verdadeiro adorador. Quem é adorador vive com uma palavra. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro
a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente em ti. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Manera baixuia, e que baixura, manera baixuia, manera baixuia. Manera baixuia, manera baixuia. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.